Parece meio óbvio dizer que nós não tomamos as melhores decisões quando estamos com raiva. Mas o problema é que, mesmo sabendo disso, nós tomamos a ridícula atitude da ação arrogante, a agressão, seja física quanto verbal. Comportamentos injustificáveis que, em muitos desses momentos, parecem inevitáveis. Mas acredite, é possível entender a raiva e diminuí-la, e muito, para que não cometermos esses tipos de comportamentos. Afinal, o que nos deixa com raiva? O que te deixa com raiva? É claro que uma pergunta como esta concede inúmeras respostas. Por exemplo, você demorou para dormir na noite anterior por causa dos barulhos que o vizinho estava fazendo, da festa que ele estava fazendo. Ou alguns pernilongos te atacavam enquanto você já estava deitado. E quando finalmente você pegou no sono, o seu celular toca. É aquele parente ou amigo querendo esgotar a sua paciência ou pedir dinheiro emprestado logo cedo. Isso realmente pode acontecer. Perceba, são pequenos detalhes que já vão tirando a sua paciência. E o dia continua. E para que você não chegue atrasado no trabalho, você rapidamente pega o café da mesa, mas acaba derrubando o café na sua camisa. E neste exato momento você respira fundo e percebe que, independentemente do que aconteça, a vida possui pequenos momentos difíceis, mas precisamos aceitar e continuar. Veja, todos esses mínimos acontecimentos podem ocasionar a perda da sua paciência em um breve momento, seja no trabalho, com o seu amigo, durante uma reunião, ou você de repente pode estourar ao ver uma pessoa agindo de forma arrogante com outro indivíduo. A verdade é que a raiva pode estar em todo lugar, mas o que faz a diferença entre encontrá-la ou não é a maneira como você se sente naquele momento. Como disse Aristóteles, um grande pensador e filósofo que admiro muito, todo mundo pode ficar bravo, isso é fácil, mas ficar bravo com a pessoa certa, no nível certo, no momento certo, pelo motivo certo e do jeito certo, isso não está dentro do poder de todos e não é fácil. Perceba que é bonitinho escutar e entender a raiva desta maneira, vendo esse vídeo sentado aí no conforto da sua cadeira, na sua casa, ou se você estiver vendo no seu trabalho. Mas o problema é ter essa consciência no momento da raiva, pois ela é muito poderosa, ela te toma por inteiro, no sentido de que quando você age, você não se reconhece. Ela funciona como sendo uma espécie de medo com um escudo. Você o usa para se proteger e se adiantar a uma reação mesmo antes que algo prejudicial possa acontecer com você, com a gente. Isso é muito interessante e faz parte da natureza dos animais, da natureza do ser humano. E o ponto principal é essa fragilidade de não conseguir controlar reações impulsivas, coloca o seu caráter em jogo, a sua vida em risco, tanto física quanto moral. Você passa a ser visto como uma pessoa fraca, uma pessoa descontrolada, com inúmeros defeitos. E sempre quando falamos de emoções no campo científico, posso dizer que é impossível não citar o trabalho de uma pessoa que nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, Charles Darwin, um grande naturalista britânico que se tornou conhecido por ter criado a teoria da seleção natural e da evolução. E é claro que um vídeo como este, curto, informativo,
eu não terei tempo de explicá-la por completo, pelo motivo também da minha ignorância em não dominar profundamente este assunto. Mas é muito importante ressaltar um trabalho interessante publicado por Darwin em 1872, em torno de 12 anos após a publicação da Origem das Espécies. Darwin publicou um estupendo livro chamado A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, que se tornaria o seu maior legado no campo da psicologia, onde que grande parte dos trabalhos publicados nesta área cita este livro como referência. É interessante que Darwin, em relação à raiva, ele comenta, preste atenção, o coração e a circulação são sempre afetados. Você já deve ter percebido a sensação no seu corpo das suas veias incharem e incharem de sangue. Mais ainda na região do pescoço e da testa. O sangue ele circula em grande quantidade pelas suas mãos, parecem estarem esperando ou se preparando para uma ação de defesa. Os olhos eles se arregalam, os lábios se fecham, exibindo uma forma de determinação. Os dentes muitas vezes ficam rangendo. De fato, é uma emoção eletrizante e fortemente tende a aumentar. E é neste momento que as pessoas cometem o grande erro de dizer: é preciso separar a emoção da razão. Mas aí você pensa, mas por que está errado em dizer isso, Mateus? Não precisamos deixar a emoção de lado e levar em conta apenas a razão? Na verdade, o que as descobertas neurocientíficas de algumas décadas atrás vêm demonstrando não é isso. De fato, precisamos das emoções nas decisões. A razão e a emoção, elas trabalham em conjunto, elas trabalham juntas. E para o vídeo ficar mais rico de informações e não muito extenso, eu vou dividi-lo em duas partes. Neste primeiro vídeo que você assiste nesse momento, falarei um pouco no campo filosófico, de como esta questão de decisões, de escolhas, no sentido razão e emoção, se plurificou, se espalhou. Em um segundo vídeo, eu tratarei do assunto no sentido neurocientífico, a neuroanatomia envolvida nos processos decisórios, englobando a razão e a emoção. Durante um grande período no tempo, na história das ideias, quando tentávamos buscar justificativas para explicar os nossos critérios de julgamento, tendíamos a utilizar conclusões simplistas e muito fixadas, levando uma espécie de categorização e separação da emoção da razão. Começamos a enxergar as duas como completamente opostas em o nosso processo mental. Inclusive, a nossa cultura aceitava, e no senso comum, em alguns momentos, ela ainda é aceita, essa teoria ainda é aceita, que teve origem há mais de 2000 anos, na Grécia Antiga, considerada o berço do pensamento ocidental, se destacando principalmente nos escritos filosóficos de Platão, olha, há 300 anos antes de Cristo, que foi um grande pensador e discípulo de Sócrates, que inclusive, se você buscar a obra A República, irá encontrar grandes pensamentos do próprio Platão referentes à razão e à emoção. E o mais interessante ainda é em uma obra, logo em sequência, chamada Timeu, na qual ele retrata seus pensamentos em relação à fisiologia da alma. E em muitos momentos ele traz referências evidentes em relação às partes do corpo que ele imaginava que a escondia.
e mais outros conhecimentos referentes à medicina, à cosmologia, à matemática e até à psicologia daquele tempo específico de Platão. Uma de suas ideias em relação à alma humana era de que ela era dividida em 3 tipos principais de energias e paixões: apetites, emoção e razão. É óbvio que para Platão, das 3, a razão era a mais nobre. Já a emoção, também os apetites, eram paixões secundárias, para ele eram as de menor importância. Por exemplo, nessas necessidades básicas de alimento e de sexo estavam relacionadas com os apetites, incluindo também a ganância por posses e também o dinheiro. Já a raiva e o desgosto à coragem faziam parte das reações impulsivas e não controladas que englobavam as emoções. E veja que interessante, a capacidade de discussão, a capacidade de persuasão, zelo, englobavam a razão, que representava uma espécie de reflexão da calma. Obviamente, Platão ele refletia essas ideias de alma tripartida, que seria apetites, emoção e razão, nas ações, nos comportamentos do povo naquela época. Criou-se uma espécie de divisão social do Estado de Platão, que também eram divididas em 3 partes. A classe mais baixa, o famoso povão, era movido pelos apetites, especificamente pela ganância e avareza. Se formos para a parte das emoções, encontraremos a classe de guerreiros. Os guerreiros faziam parte. Já no pico das classes, aqueles que representavam a razão, estavam envolvidos os guardiões, que para Platão eram os mais importantes. Era o grupo que conseguia explicar a moralidade e a justiça. Isto é, a capacidade de ser homem racional, onde que, se fôssemos resumir, a razão era capaz de ditar as ordens sobre as paixões. Veja que bonito. E durante muito tempo, em torno de 2 milênios, esse pensamento de mente tripartida foi distribuída de maneiras diferentes sem ser criticada. Mas é claro que a história não para por aí. Foram surgindo outras ideias, outros pensamentos, outros estudiosos que mudaram a maneira como enxergávamos a emoção e a razão. Até que finalmente chegamos às tecnologias neurocientíficas, que ajudaram a fazer descobertas riquíssimas e que ainda temos um longo caminho para percorrer. Mas explicarei melhor na segunda parte desse vídeo, pois também irei comentar algumas dicas de alguns pesquisadores de como podemos entender melhor as nossas emoções e principalmente como controlar os possíveis ambientes onde podemos perder a paciência e entrar em um estado de raiva. Então eu peço que você continue acompanhando, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários sobre o que você pensa sobre a raiva. E não se esqueça de se inscrever em meu canal no YouTube, Matheus Milan, professor, palestrante e mentor. E também me acompanhar nas redes sociais, Matheus Milan Oficial. Tudo sobre o cérebro, a mente, as emoções e o comportamento humano. Neurociência e psicologia aplicada ao marketing, educação, liderança e inovação. Ative também o sininho para receber as informações do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.